Você provavelmente já leu ou já ouviu em algum lugar que o Lionel Messi é autista, certo? E se eu te disser que isso é uma fake news gigantesca, enganou o craque Romário e quase rendeu um processo internacional com a família do Messi? Hoje a gente vai desmascarar essa história, esse boato, e vou mostrar pra vocês o quão perigoso parecia ser essa história. Fala, rapaziada, tudo beleza? Tio Renato Silveira. E assim, quando a gente tá falando de Lionel Messi, a gente tá falando nada mais, nada menos do que um cara que levou aí 8 bolas de ouro, Copa do Mundo, recordes absurdos. O cara é uma máquina, mano. Então, em volta de todo gênio, sempre haverá um mito. Mano, há mais de uma década, os caras estão falando que o Messi foi diagnosticado com autismo. Naquela época, o nome chamava-se Síndrome de Asperger. Mas de onde diabos tiraram isso? Acredite se quiser, de um texto brasileiro. Em 2013, um jornalista brasileiro publicou um artigo dizendo que o Messi havia sido diagnosticado com essa síndrome de Asperger aos 8 anos de idade, mano. Olha que loucura. Só por causa de que o Messi fazia dribles repetidos quando dava entrevista. Ele dava entrevista de cabeça baixa e era um pouco tímido. Sabe qual é o problema? Zero provas, irmão. Nada de documento médico, nada da família confirmar que esse diagnóstico, essa loucura, foi simplesmente um boato baseando nessas características do Messi, que esse próprio jornalista havia observado. E vocês estão ligados como é que é a internet, né, mano? Uma faísca vira um incêndio florestal em 2 minutos. Mas o negócio bombou mesmo foi quando o baixinho Romário publicou um Twitter com o seguinte texto: vocês sabiam que o Messi tem síndrome de Asperger? É uma forma leve de autismo que deu a ele o dom do foco. E ele ainda comparou Lionel Messi com Newton e Einstein, mano. A intenção do Romário até pode ter sido boa, mano, mas o negócio repercutiu bastante, essa parada hypou. Chegou lá na Argentina, nos ouvidos de quem? Do papai. Pai Jorge Messi, pai do jogador, e o cara ficou putaço, irmão. Putaço, falou que se ele não voltasse atrás, não retirasse essa fala dele, ainda entraria com um processo contra Romário. Olha que loucura. E o baixinho ficou em choque, né, irmão? Ia tomar processo do pai do Messi. E aí ele deu aquela ensabonetada, dizendo, mano, eu não sou médico. Não fui eu que publiquei, eu só compartilhei o que disseram. Depois desse assunto hypar, a imprensa foi atrás do médico do Messi, o endocrinologista Diego Schweinsteiger. Diego Schweinstein. E ele afirmou que isso era tudo uma grande bobagem, que o Léo nunca havia sido diagnosticado com Asperger. E esse endocrinologista foi aquele que dava hormônios para Lionel Messi poder crescer. Pois é, mano, a gente já viu que isso é mentira e a gente tem que acabar com esse estereótipo de que a galera fala de que o autista faz cálculos matemáticos absurdos e que ele não consegue conversar com ninguém. Tinha até um texto que comparava Lionel Messi com aquele personagem Rayman. Você não sabe? Tá bom, Ray, fica calmo, eu não vou. Eu não vou tocar em mais nada, Ray. Tudo bem, Ray. Tudo bem. Vem cá. Meu amigo. É, Vern, meu amigo. Meu amigo Vern. Tudo bem, Ray. É, Meu amigo. meu amigo. E aquele personagem que era um gênio absurdo, que eles usavam o estereótipo do autista, que fazia cálculos matemáticos no ar e não conversava, era gênio e não conversava com ninguém. Isso se chama síndrome de Savant pelos especialistas. E é uma síndrome raríssima, só que misturaram tudo no mesmo balaio. E isso prejudica a comunidade dos autistas. O transtorno TEA, ele é muito mais amplo. Ser introvertido e focado em uma rotina não é suficiente para ninguém sair dando diagnóstico aí pela TV. E é um tremendo absurdo e falta de sensibilidade a gente sair dizendo aí, ele dribla bem porque é autista. Ele joga tudo isso porque ele é autista. É um absurdo isso aí, irmão. Isso é ignorar a ciência e a vida real das pessoas. Então, pra gente acabar com esse boato, irmão, toda vez que alguém falar que Messi é autista, você vai lá e rebate dizendo: o cara é craque porque tem um dom natural de ser jogador de futebol e porque o cara se dedica e treina. E isso é só o que ele faz, irmão, desde pequeno. Então, por isso que ele é craque.
e não de um diagnóstico inventado. E se você quer conhecer pessoas brilhantes e públicas que são autistas de fato e falam sobre esse tema, pesquise por Anthony Hopkins e Greta Thunberg. E aí, você já caiu em uma dessas fake news? Comenta aqui embaixo, rapaziada. E a gente vai ficando por aqui. Deixa o like no canal do Tio Renato e compartilha pra todo mundo aí. Se inscreve no canal pra gente subir, pra gente hypar e a gente chegar nos 1.000, 10.000, 100.000 seguidores aí. Dá essa moral pro Tio Renato, valeu? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!